De novo, eu vou simplesmente citar o resultado dessa integração por partes, né? Então, integral indefinida de x seno de alfa x, de x é igual a menos x sobre alfa, cosseno de alfa x, mais 1 sobre alfa ao quadrado, seno de alfa x, mais a constante arbitrária c. Né? Então, é para utilizarmos esta expressão da primitiva com alfa igual a n meios e avaliarmos ela em 0 e em π. Vou fazer isso no outro lado do quadro. Coeficiente Bn vem dado por fator 1 sobre π ao quadrado aqui na frente. E agora escrevemos a primitiva de menos x dividido por alfa, que é n meios. Depois, cosseno de alfa x é cosseno de n meios x, avaliado em 0 em π. Muito bem. Mais 1 sobre alfa ao quadrado é 1 sobre n meios ao quadrado, seno de nx, não é nx, perdão, alfa x, onde o alfa é n meios, para ser avaliado em 0. Ok? E o termo da constante arbitrária, quando avaliado em 0 π, some. Muito bem, como que vai ficar esta expressão? Bn dado pelo fator 1 sobre π ao quadrado. Então, este primeiro termo, né, vai ser menos 2x sobre n, avaliado em π, então vai dar menos 2π sobre n, vezes este cosseno de n meios x, avaliado em π, vai dar cosseno de nπ meios. Essa função avaliada em π vem dada por esta expressão, menos esta função avaliada em x igual a 0. Por causa desse x, vai zerar isto aqui, então dá 0, é somente isso. Depois, 1 sobre n meios ao quadrado, isso é equivalente a 4 dividido por n ao quadrado, né? Que multiplica a função seno de nx sobre 2 avaliada em π, então dá seno de nπ meios, menos a função seno avaliada em 0, seno de 0 é 0. Então, já vou colocar aqui que dá simplesmente esse seno de nπ sobre 2, tá? Assim, tá? E, de forma análoga, né, lembram da tabelinha que eu tinha feito aqui embaixo, onde esta função seno de nπ sobre 2, né, começa valendo mais 1, depois vale 0, depois menos 1, depois vale 0, passa por 4 valores antes de se repetir. O mesmo acontece com isso, então não tem uma fórmula compacta, tá? Então, aqui também a gente vai guardar a fórmula completa. Desta vez, tá? Não há valores para os quais os dois termos zerem simultaneamente, né? Por exemplo, quando n igual a 1, aqui é seno de π meios, que vale mais 1, e este cosseno vale 0, então zerou o primeiro, e este outro não zerou. Quando n igual a 2, aqui vai ficar seno de π, este zera, e aqui vai ficar menos 1. Desta vez este não zerou, e este zerou. Se eu fizer n igual a 3, n igual a 4, sempre a gente vai ver que um deles zera e o outro não, né? Mas nunca vai ser zero, a diferença do anterior. Então, coloquemos esta expressão aqui, para a nossa série seno. Então, vai ser 1 sobre π ao quadrado, tá? Que multiplica menos 2π sobre n cosseno de nπ meios,
mais 4 sobre n ao quadrado, seno de n de meio, vou precisar um pouco mais de espaço, seno de n meios, aqui vai o seno de n meios x. Então, essa é a parte final do exercício, né? O que a gente queria fazer neste exercício era obter a série cosseno associada à nossa função f, aqui está a resposta. Também queríamos obter a série seno associada à nossa função f, aqui está a nossa resposta. Estou enfatizando para vocês que não dá para obter estas séries aqui a partir da série original, que aqui está aqui em cima, que contém a 0 sobre 2, a n cosseno e o bn seno. Não dá para se fazer isso. Não se repetem os coeficientes. Não tem como evitar isso. Tem que fazer de novo o cálculo por definição. Tem a fórmula para o AN e o BN neste caso, que não é exatamente a mesma fórmula do AN e do BN neste outro caso. Tem um fator meio aí que muda todas as coisas. Tá? Então, para encerrar este exercício, tá? Lembrem que a gente está vendo isso de série cosseno e série seno, porque eu falei para vocês que quando a gente estiver resolvendo uma equação diferencial como aquela da corda vibrante, vai aparecer na solução uma série de Fourier de forma natural, tá? E tipicamente é uma série seno ou uma série cosseno, não é uma série como esta outra que contém senos e cossenos. Tipicamente, isso que acontece com mais frequência. Né? Então, é importante que a gente esteja consciente de como fazer esses cálculos e de perceber a diferença com a série de Fourier original. Para encerrar este exercício, então, eu quero ver a parte gráfica. O que a gente pode afirmar sobre o gráfico destas séries de Fourier, né? Quando a gente faz o gráfico, no fundo a gente está utilizando o teorema da convergência Ponton da série de Fourier, porque no gráfico a gente afirma para que função converge a série que está aqui em cima, e queremos fazer o mesmo com a série cosseno e com a série seno. Então, esperamos isso. Gráfico. Então, vou apagar aqui em cima. Eu ainda tenho aqui o gráfico da função original, né? Que eu fiz quando escrevi o enunciado do exercício, está aqui. Né? Então, vou colocar os gráficos um acima do outro para que a gente possa comparar. Né? Então, esse gráfico eu vou copiar de novo aqui. Né? Então, aqui vai estar 0. Então, vou fazer um pouco maior aqui. Então, aqui, assim, opa, tentar que fique uma linha reta mesmo. Então, este é o gráfico da função original do exercício, tá? Como ela vem definida. Incluir este ponto. Aí. E 0. Aqui o valor. Aqui está x. Então, esse gráfico que está aí é o gráfico da função original. Este mesmo que está aqui. Vou apagar este outro. Um pouquinho maior. E eu quero colocar um acima do outro para que a gente possa comparar todas as situações. Então, este gráfico que está aqui é o gráfico da função do enunciado do exercício. Depois, qual gráfico a gente sabe fazer até o momento? Sabemos fazer o gráfico da série de Fourier gerada por esta função. Então, a
viu que esse gráfico, quando a gente fez a análise disso, né, nos lugares onde a função for contínua, a gente não tem a menor dúvida do que acontece. Coincide com a própria função. As dúvidas vêm do que acontece aqui nesse ponto de descontinuidade. O teorema da convergência pontual da série de Fourier nos diz que aqui converge para a média, intervalo imediatamente antes e imediatamente depois. E outro ponto conflitivo são as extremidades, onde tem que fazer o cálculo separado. Mas para este exemplo a gente viu, revisem as notas, que coincide com o valor da função aqui, que é zero. Então, como resultado, né, o que estou graficando neste segundo gráfico aqui, aqui isso vale 1, aqui isso aí vale meio, y. O que está neste segundo gráfico é o gráfico da série de Fourier gerada pela função aqui de cima no intervalo 0, 2π. Que tem a expressão que está escrita lá em cima, né? Este é o gráfico, então coincide em quase todos os pontos, exceto nesse ponto x igual a π, que é onde acontece a descontinuidade. E bom, vejamos agora como vai ficar o gráfico da série cosseno e o gráfico da série seno. Bom, a primeira observação a se fazer é que o gráfico para a série cosseno e para a série seno é um gráfico de uma função cujo domínio não é o mesmo da função original. O domínio da função original é o intervalo 0, 2π. O domínio da função da série cosseno e da série seno é o intervalo menos 2π, 2π. É um intervalo simétrico, né? Então, menos 2π, menos π, 0, π, 2π. Então, a gente começa fazendo o gráfico da extensão par desta função original. Então, começamos o primeiro intervalo copiando o gráfico sem nos pronunciarmos do que acontece nas extremidades ou no ponto de descontinuidade. Então, vai uma coisa assim, aqui assim. Ainda eu não me pronuncio do que acontece aqui, vai ser o ponto médio, tudo bem. Mas a gente agora continua este gráfico para a esquerda, de tal forma que a função resultante, o gráfico resultante, seja simétrico com respeito ao eixo vertical, ao eixo y. Então aqui vai dar uma coisa assim, né? Vai ficar com V nessa parte daqui, e aqui vai ficar assim. Isso. E agora sim, então, vejam que aqui não há salto, então esse ponto vale isso, vale 0. Mas aqui onde há um salto, aqui há um salto, uma descontinuidade, então significa que vale meio. Então aqui a função vale 1, aqui a função vale meio, esse é o eixo y, e nos está faltando nos pronunciarmos de que valor assume esta série cosseno aqui, exatamente em 2π e em menos 2π. Bom, em 2π a função assume o valor 0. Quanto vai ser o valor em menos 2π? Como é a extensão par, assume também o valor 0. Então é a média de 0 mais 0 sobre 2, isso dá 0. Então, neste caso, também inclui este ponto aqui. Então, este gráfico, o terceiro gráfico, né, é o gráfico da série de Fourier gerada pela extensão par. Percebam, é bom que a gente coloque aqui o intervalo porque deixa claro que é um cálculo diferente. X é a série cosseno. Este é o gráfico da série cosseno, né? Então, vocês podem me falar, bom, mas o que acontece com o gráfico da série de Fourier tradicional no que resta aqui do intervalo, né? Para valores de x compreendidos entre menos 2π e 0. Né? Em princípio, isso tem um valor, sim.
Só que a gente não sabe ainda para quanto converge, porque o teorema da convergência pontual que a gente examinou nos falava simplesmente do que acontecia com a série de Fourier no intervalo original, né? O intervalo original, onde está definida a função, é somente o intervalo 0, 2π. Nesse teorema não aparece o que acontece com a série de Fourier para valores que estão fora desse intervalo. A resposta é que converge sim, né? Mas a gente tem que dar uma revisada nesse teorema, né? E eu vou fazer isso chegado o momento mais na frente, né? Para saber o que acontece com a série de Fourier que está aqui para estes valores maiores do que 2π e menores do que 2π. E aí a gente também poderia comparar com esta parte do gráfico, né? Mas, repito, isso vem posteriormente. Por enquanto, a gente só sabe isso, que a série de Fourier gerada por esta função, o gráfico dela está aqui, em 0, 2π. Muito bem, aqui está o gráfico da série cosseno, e agora, finalmente, o gráfico da série seno. Então, vejamos se vai caber aqui, vamos torcer para que caiba, e vai ser um pouco mais complicado. Tá, vou ter que fazer algum malabarismo aqui. Tá, vai ficar bem em cima, com um pouco de paciência, de boa vontade. Vamos lá. Então, como que tudo começa? Tudo começa falando pelo que acontece no intervalo original, onde está definida originalmente a função, né? Esta que está aqui em cima. Então, copiamos o gráfico lá de cima, sem nos pronunciarmos do que vai acontecer, os pontos de descontinuidade, aqui e aqui. Então, começa por aqui. Tá? Continuação. Como que a gente continua a ter gráfico para a esquerda? Aqui vai estar menos e aqui vai estar menos 2π. Então, a gente continua este gráfico para a esquerda de tal forma que o gráfico resultante seja uma função com simetria com respeito à origem. A função resultante construída deva ser ímpar. Isso significa que a gente tem que continuar esta reta para cá. Tá? Então, daí aqui, ó. Aqui ficou exatamente a mesma reta que continua para cá. E esta parte daqui se vê dividida aqui. Tá? Então, mais uma vez, nos pontos de descontinuidade, a série de Fourier associada converge para a média entre o valor imediatamente antes do ponto e o valor imediatamente depois do ponto. Isso também vai acontecer aqui embaixo. Eu vou colocar uma bola aqui, apertar a bola aberta. Desta vez, a convergência é aqui embaixo. Tá? E nas extremidades, de novo, o valor que a função assume aqui e o valor que a extensão ímpar assume do outro lado é 0 e 0. Então, aqui também, assim como a série cosseno, né, inclui este ponto. Aqui e aqui. Aí. Então, o que está... Por que nós deixamos claro? Este é 1/2, menos 1/2, aqui embaixo está menos 1. Tá? Então, o gráfico que está no final é o gráfico da série seno, que é aquela obtida pela extensão ímpar, né, no intervalo menos 2π, 2π do x. Né? Então, os gráficos, aproveitemos de exprimir ao máximo o nosso trabalho até agora, que a gente fez até aqui, 0. Tá? A gente não deve perder de vista, porque a gente faz bastantes cálculos, é bom saber fazer os cálculos, isso sim, mas é bom não perder de vista o que a gente está fazendo, né? Lembrando que nossa função original é uma função que está definida no intervalo 0, 2π. Tudo bem que aqui há mais informações do que acontece com as séries fora desse intervalo, mas a gente não deveria perder de vista, né, de examinar o que está acontecendo com as séries que a gente obtém, a série de Fourier tradicional, a série cosseno e a série seno, o que acontece no intervalo original, ou seja, de 0 a 2π, de 0 a 2π, de 0 a 2π, e comparar estes
estas funções resultantes, estas séries, com a função original, no intervalo 0, 2π. Por exemplo, antes a gente já fazia esta comparação, né, entre o gráfico da série de Fourier e o gráfico da função, e a nossa resposta era que ela batia em quase todos os pontos do intervalo, neste caso, incluindo as extremidades, exceto pelo que acontecia nesse ponto da descontinuidade. Essa era a única diferença. Bom, vejamos a análise aqui para a série cosseno e para a série seno. Se a gente se concentrar somente no intervalo 0, 2π, vejam que está batendo com o outro gráfico e também está batendo com o gráfico da série seno. Se a gente se concentrar unicamente no intervalo 0, 2π, 0, 2π, são idênticos, e são idênticos com este daqui. Então, vou finalizar a aula, né, este exercício e a aula, né, fazendo notar isso, que para valores de x compreendido no intervalo 0, 2π, intervalo fechado, as três séries coincidem. A série de Fourier tradicional, a série de cosseno, a série seno. Coincidem em todos os pontos. E coincidem com a função, exceto nesse valor daí. Então, vamos finalizar a aula com essa observação importante. Né? O que eu estava falando com você, comentando, para não perder de vista do que acontece com essas séries, né, que vem de um longo cálculo, etc., né, mas o que acontece no intervalo original, onde está definida nossa função original. Então, notemos que as três séries coincidem, vou ressaltar isso, coincidem, pelo menos neste exercício, tá? Coincidem, tá? Para x no intervalo original, 0, 2π. Né? Então, isso significa, né, que a série de Fourier, gerada pela função original f no intervalo 0, 2π, coincide com a série cosseno, que é a série PF, gerada no intervalo menos 2π, 2π, coincide com a série seno, F, no intervalo menos 2π, 2π, x. E aproveitamos de falar qual é a expressão, né? Já que a gente sabe que coincide com x sobre π, a reta oblíqua, ou coincide com zero, e a única sutileza é o que acontece exatamente com o x, com o ponto em que x vale π. Nesse ponto é onde é diferente, tem essa média, e aqui é para π menor do que x, menor ou igual do que 2π, e aqui é para 0 menor ou igual do que x, menor do que π. E, digamos, isto assim encerra o exercício, e um bom exercício porque a gente compara a todas as séries, a série de Fourier convencional, a série de Fourier cosseno, a série seno, e estamos dizendo para quanto converge. Muito bem, na aula de hoje a gente começa o quarto capítulo desta disciplina, né? Este quarto capítulo consiste em ver aplicações das séries de Fourier, né? Em nosso caso, na nossa disciplina, a aplicação principal que a gente vai ver das séries de Fourier é para a resolução de algumas EDPs, equações diferenciais parciais, que vão acompanhar de condições iniciais e condições de contorno. As tradicionais que se estudam, que vocês podem encontrar nos livros, no texto do Boyce de Prima e muitos outros, são a equação da corda vibrante e também de fluxo de calor. Mas há outras muitas, tá? Que se vão poder resolver, por exemplo, com a difusão de uma gota de tinta em água, que também se pode resolver utilizando as técnicas que a gente vai ver aqui. E a graça é que na resolução matemática desse problema aparecem naturalmente as séries de Fourier. Então isso é o que vai ser explicado, claro, não é uma coisa trivial para nada, né? Mas eu só quero dar assim no início deste capítulo uma primeira intuição matemática do que vai acontecer
eu já vou pegar a resolução pronta desse problema matemático de uma corda vibrando, que poderia ser uma corda de violino, uma corda de violão, uma corda de piano, né, para a qual as extremidades estão presas, né, e está vibrando, né, está tendo pequenas vibrações. Né, e eu já vou pegar um exemplo aqui, que está na lista de exercícios desta parte, que é uma lista que virá depois, 7, fazer algumas continhas, ver alguns gráficos e finalizar com uma simulação de como é que isto se vê, para que vocês vejam que isto da série de Fourier é algo bastante aplicado e que tem uma visualização prática importante. Tá? Então, vou proceder com isso agora e depois destas simulações aqui no computador, eu vou continuar a aula regularmente no quadro. Então, né, como falei para vocês, vou apresentar para vocês aqui alguns calculinhos com a corda vibrante. Né? Não tem por que saber qual é a expressão da solução desse problema. Então, a corda vibrante que a gente vai estar descrevendo aqui é uma corda que inicialmente está em repouso. Né? No instante inicial, alguém segurou essa corda com esse perfil inicial, esse perfil parabólico que está aqui, essa função f0 de x. Né? Então, tem um L maiúsculo aí que representa o comprimento da corda entre uma extremidade e a outra. E essas extremidades vão estar presas. Né? Então, vamos escolher esse comprimento da corda como sendo 2 unidades. Né? Então, 2, vou colocar L igual a 2. Tá? E depois, essa função f0 de x, né? Que vai ser esta que está aqui. Né? X vezes 1 menos x sobre L. Que é uma parábola, né? É uma parábola invertida. Né? Então, vou ingressar para o computador aqui e vou pedir para que ele me diga, me confirme. Né? Então, efetivamente, vocês veem que aí aparece 1 menos x meios vezes x. Né? Aparece x meios porque ele assumiu o valor 2. Beleza? Então, só vou confirmar como que se vê esse gráfico dessa função, né? Graficando a função f0 de x para x nesse intervalo 0L, onde o L vale 2. Vai ter que ser uma parábola invertida, né? Aí está esse gráfico. Né? Vocês veem que é uma parábola invertida, né? E que as extremidades estão em y igual a 0. Significa que essas extremidades estão presas. E temos inicialmente uma corda com esse formato, uma parábola invertida. E ela vai começar a oscilar, né? Subir e descer, subir e descer. Isso é o que a gente esperaria. Né? Então, a resolução desse problema, com todos os cálculos, é um exercício de uma lista que vai vir, né, que vai ser a lista número 7, o exercício 4A, né, com as fórmulas que eu vou apresentar para vocês em aula, com a resolução do exercício e tudo isso, né, vocês vão ter os meios de chegar a que as vibrações da corda, né, Z como função de x e de t, vem dada por esta série. Né? E embutido por trás desta série é uma série de Fourier. Se vocês veem seno de 2m mais 1 π sobre Lx. Né? Aí está o tipo de série de Fourier com um coeficiente aqui na frente. Só que também depende do tempo t. Em cada instante do tempo t, a gente tem uma série de Fourier para x. Né? Então, para diferentes momentos de t, vai aparecer uma função diferente. Né? Então, isto não é óbvio, a gente vai chegar nesse tipo de resposta quando fizermos a resolução matemática, né? Vamos começar a ver isso na aula de hoje, mas este é o tipo de resultado que a gente vai estar obtendo. Né? Vão aparecer as séries de Fourier de forma natural. Bom, então, por exemplo, vou começar aqui implementando esta fórmula da forma mais rude, por assim falar. Aqui está a fórmula, né? 8L sobre π cubo, a soma desses termos, né? Mas eu vou colocar uma soma que começa em 0, m igual a 0, e em vez de ir até infinito, vou colocar até 0. Ou seja, vou colocar um único termo na série. Então, por exemplo, aqui ele me está mostrando. Quando eu coloco um único termo, aparece esse daí. 16 dividido por π cubo, um cosseno e um seno, né? Deu 16 porque aqui é 8 vezes L, onde o L vale 2. Então, por enquanto, eu vou ficar com esta aproximação muito
básica, com um termo só, e vou ver o que acontece. Então, eu tenho que fornecer aí um parâmetro que aparece na equação diferencial, um parâmetro v. E vou assumir que esse parâmetro vale 1. Né? Aqui aparece um v, né? Aparece aí um v vezes t. Aqui também está esse v. Né? Para poder fazer gráficos, a gente tem que atribuir valor aos parâmetros. Tá? Ele não vai conseguir fazer um gráfico de uma função que dependa de um parâmetro. Né? Tem que ser atribuído um valor numérico. Né? Então, vejamos então como que fica a expressão de z de xt considerando somente o primeiro termo do parâmetro, que é a expressão que a gente colocou aqui antes, com o valor de v que vale 1. Aí está. Né? Então, aí temos uma expressão que depende de x e de t. É simplesmente o primeiro termo da série. Deveriam ser infinitos. Mas, propositalmente, eu considerei só um para ver como que as coisas estão funcionando. Só com um termo. Tá. Então, no instante inicial, o momento inicial quando começam a ser estudadas as vibrações da corda, é t igual a 0. Então, vamos fazer dois gráficos. Um gráfico é aquele desta função z de xt, que seria a solução do problema, que aqui está muito mal aproximada por um termo só. E a função f0 de x, né, repito, é o perfil da corda, esse, né? É o perfil da corda, que é essa parábola invertida. Né? Então, deveria acontecer que essa série daqui, z, né, se eu considerasse todos os termos até infinito, quando t igual a 0, deveria coincidir com esse perfil da corda. Né? Só que aqui, no nosso caso, né, quando fizermos isso aqui, não vai coincidir porque estou considerando somente um termo da série. Aqui vai a comparação. Mas veja que não está tão ruim. Um desses gráficos, né, aquele em azul, é aquele da parábola invertida que a gente tinha, da função f0 de x, e o outro em marrom é o primeiro termo dessa série. Foi colocado aqui t igual a 0 e ficou aí 16 vezes seno πx sobre 2 sobre π cubo. Ficou assim. Tá? Dá para ver que não coincidem, né? Os gráficos não coincidem em todos os pontos de intervalo e um motivo muito simples. Z de xt foi aproximado simplesmente utilizando o primeiro termo da série. Então, bom, é uma graça que até tem um formato muito parecido, mas não coincide em todos os pontos, é claro. Bom, então, agora, com essa primeira intuição, agora a gente já considera uma série com mais termos. Então, vou redefinir a série de z de xt, agora utilizando 20 termos. Né? Esses 20 estão aqui, aqui aparece 19, é uma soma que vai de 0 até 19. São 20 termos, né? Então, vejamos. Aí eu dou a instrução e eu peço para que ele me diga o que ele salvou na memória, e aí estão os 20 termos. Né? E a gente espera-se que desta vez, por exemplo, se a gente testa esta função quando t igual a 0 e compara com a parábola, o perfil inicial da corda, né? A gente espera que desta vez, sim, os gráficos fiquem muito similares. Né? E se a gente pede para fazer os dois gráficos simultaneamente, a gente só vê um gráfico, na verdade, e é porque as duas curvas estão coincidindo. Né? Pelo menos na resolução, na escala que a gente está considerando aqui, né? Não dá para distinguir entre um gráfico e outro. Né? Isso significa que está muito bem, extremamente bem aproximada a função por uma série que considera só 20 termos. Deveriam ser infinitos, né? Mas, então, temos aqui, desta vez, não dá para distinguir os dois gráficos. Então, eu vou trabalhar aqui no exercício com 20 termos. Poderia trabalhar com 50, com 100, né? Mas com 20, que é suficiente. Então, o que eu vou fazer na continuação é ir tomando várias fotos desta corda que está vibrando. Né? Vou tomar uma foto no instante inicial, que a gente já fez isso, né? Coincide com a parábola invertida, mas vou tomar uma foto meio segundo depois para ver em que posição ficou a corda depois em t igual a 3/4 de segundo ou de minuto, isso vai depender das unidades do exercício, e vou ver como que vai ficando o perfil da corda. Tá? Então, em diferentes momentos vou tirando fotos e peço para ver, aqui fazer um gráfico de como que se está vendo o perfil da corda. Comecemos com o caso inicial, t igual a 0, que a gente já sabe que deve dar aquela parábola invertida.
Vamos lá. Aqui só estou fazendo o gráfico da corda, né? Com a função z de xt, no momento inicial, t igual a 0. Vamos lá. Né? Isto era o que a gente esperava que acontecesse, né? Um formato parabólico invertido, tá? Tudo bem, então aqui coloquei este gráfico, já o conhecíamos. Foi aquele que a gente já considerou quando comparamos com a parábola invertida. Até aí, tudo bem. Tá. Vejamos agora, um pouquinho depois de t igual a 0, no instante t igual a 1/2. Tá? Façamos o gráfico, então aqui vejam que estou colocando t igual a 1/2. Vamos lá. Então, alguém poderia dizer que isso é uma parábola? Bom, não sei se seja uma parábola ou não, mas dá para ver se compararmos com o gráfico que está aqui em cima, né? Vejam que o máximo, este que estava aqui em cima, que era uma parábola, acontece no meio do intervalo, quando x igual a 1, tem essa altura máxima, tá? Que está acima de 0,4. Você pode provar que esse valor vale 0,5, tá? Não quero entrar nesse detalhe, vale 0,5, esse dali. Mas aqui o valor máximo já está mais ou menos em 0,4, está abaixo de 0,5. Isso significa que nesses meio segundo, meio segundo, vai, né? A corda desceu, foi descendo, que é o que a gente espera que aconteça com a corda, que inicialmente começou numa posição mais alta, soltamos ela a partir do repouso e começou a descer, né? Então vejamos num instante posterior aqui. Então por isso coloquei aqui a corda desceu um tanto, né? Vejamos no instante posterior aí. No instante t igual a 3/4, por exemplo. Aqui aparece t igual a 3/4. Pedimos o gráfico. Então, desceu outro tanto, né? Dá para comparar este gráfico em t igual a 3/4 com o gráfico... Aqui está o gráfico em t igual a 3/4 e aqui está o gráfico em t igual a 1/2. Né? Então vejam que aqui o máximo está aproximadamente em 0,4 e aqui o máximo agora já está perto de 0,2. Então está descendo aqui a corda, né? Com as extremidades sempre fixas. Tá? Então vejamos o que acontece no instante t igual a 1, que é um pouquinho maior. Então aqui a gente vai levar uma surpresa, né? Esta corda, pelo menos, olha, veja, está totalmente horizontal. Está em posição totalmente... Nesse momento a corda vinha descendo e houve um momento em que passou por essa posição em que todos os pontos da corda ficam no eixo horizontal, né? Então, nesse momento, quando t é igual a 1, a corda vinha descendo e todos os pontos passaram pelo eixo horizontal. Aqui coloquei, a corda está em posição totalmente horizontal. Não está em repouso, tá? Ela está descendo. Então, agora outra foto, um pouquinho depois do instante em que t é igual a 1. Né? Então, está vendo agora a corda desceu mais outro pouco, agora está vindo aqui por baixo. Né? E o que a gente espera é que ela continue descendo, chegue a um ponto de mínimo e depois soba, que ela suba de novo e que comece a subir e descer, né? Isso que a gente espera. Poderia continuar tirando mais fotos, né? Considerando outros valores do instante t, que aqui foi 5/4, né? E a gente poderia estar reproduzindo isso, né? Mas a graça, né, é que esses pacotes modernos, né, permitem fazer uma animação. Isso que eu vou fazer agora. Vamos fazer uma animação das oscilações da corda. Ou seja, a gente vai poder ver aqui a corda oscilando no tempo, né? Então, aqui tem esses comandos aqui no programa. Eu não vou pedir de vocês que saibam manipular este pacote, nem nada. Vou mandar esta planilha para vocês, que vocês têm acesso a este programa matemática, né? Pela licença da universidade, para aqueles de vocês que queiram, se interessem em ver mais coisas. Eu não vou cobrar de vocês isto, né? É só para que vocês vejam que os cálculos que a gente está fazendo têm uma aplicação prática bem concreta e que você pode visualizar. Então aqui vamos ver a animação. Vamos lá. Ali. Vejam, sobe, desce. Aí a corda está vibrando, sobe e desce. E eu posso deixar isso aí andando, aí, vivendo, como se fizesse o sistema viver. Aí.
E olha, é uma aproximação com 20 termos, mas se eu tivesse colocado 50, 100 termos, não teria alterado as coisas, porque já está convergindo muito bem essa série. Tá? Então, só para a gente lembrar, viu? Lembrando, né? Os gráficos que a gente considerou aqui, nesta planilha, né? Foram realizados utilizando essa fórmula da série e só considerando 20 termos. Né? Poderíamos ter utilizado 50, 70, 100, etc. 20 termos foi suficiente para o que a gente precisava aqui. Tá? Então, agora eu vou passar para a aula e vou começar de zero este problema da corda vibrante, mas aqui já dei uma primeira pincelada para que vocês fiquem sabendo que a gente vai chegar neste tipo de respostas e que aparecem as séries de Fourier. Na aula a gente vai ver como que aparecem naturalmente, sem forçar as coisas, vão aparecer lá as séries de Fourier. Tá bom? Então, vou parar por aqui e vou continuar no quadro. Muito bem, então, dando continuidade a esta aula, né? Formalmente aqui começa o capítulo 4, né? Que vai ser aplicações da série de Fourier. Então, na introdução, como eu falei primeiro na hora das simulações, né? Vou citar aqui qual vai ser nossa motivação de utilizar a série de Fourier. Né? Nossa principal aplicação da série de Fourier vai ser a resolução de algumas EDPs né, equações diferenciais parciais acompanhadas de condições de contorno e de condições iniciais. Acompanhadas de condições de contorno e condições iniciais. Então, as tradicionais, né, que se encontram em todos os textos, né, as tradicionais são a corda vibrante, que foi aquela que eu considerei na simulação no matemática, né, que fiz algumas continhas com essa. E a outra tradicional é aquela do fluxo unidimensional, numa barra sólida, né? Como que flui o calor numa barra sólida, né? Então, outra é fluxo de calor unidimensional, numa barra unidimensional. E há outras muitas, tá? Não significa que com o que a gente vai aprender aqui, a gente possa resolver qualquer equação diferencial parcial. Não, há muitas outras que não aparecem as séries de Fourier, aparecem outras séries. Né? Se vocês vão na literatura, séries de Bessel, séries de Legendre, há muitas outras séries de Hermite, aparecem muitas séries. Né? Naquelas que a gente vai considerar aqui, aparecem na resolução dessas EDPs as séries de Fourier. Né? Mas há muitos problemas, não só este da corda vibrante e da barra unidimensional, né? O fluxo de calor nessa barra unidimensional. Por exemplo, pode-se considerar a difusão de uma gota de tinta que cai aqui em água, numa canaleta fina, por exemplo.
né? Pode ser finita ou pode ser infinita. Como que se difunde essa tinta? Esse problema também vem descrito por uma equação diferencial parcial, né? Cuja resolução vem dada em termos de série de Fourier. Por dar um exemplo, outro exemplo também, que eu não vou ver aqui em aula, pode ser, por exemplo, uma viga. Uma viga que vibra, a viga não é rígida totalmente, precisa de uma certa plasticidade, né? Então podemos considerar uma viga unidimensional e que a gente dá algumas oscilações e essa viga começa a oscilar muito pequenamente, mas começa a oscilar, né? As vibrações dessa viga também vêm dadas por uma equação diferencial parcial, que é diferente desta daqui, da corda vibrante e daquela que aparece no fluxo de calor unidimensional, mas que a resolução desse problema das oscilações da viga também pode ser abordada utilizando séries de Fourier. Então, enfim, há muitos casos. Então, o que a gente vai aprender aqui é importante, né? E, como eu mostrei para vocês nessa primeira implementação matemática, você pode visualizar isso graficamente, você pode avaliar numericamente, etc. Né? Então, na aula de hoje, a gente vai ficar só com o problema da corda vibrante, porque eu vou apresentar o problema e eu vou explicar também como que a gente resolve matematicamente esse problema, e uma coisa longa, tá? É uma coisa bastante longa, né? Esse procedimento vai ser utilizado numa aula posterior para descrever o fluxo de calor numa barra unidimensional. E aí a gente vai ver que o procedimento se repete. É longo, mas se repete. Então, um procedimento comum. E seria o mesmo procedimento a ser aplicado quando se resolvem as vibrações de uma viga também, né? Então, é importante, tá? Vai consumir o tempo da aula de hoje, né? Mas vamos lá, então. Coloquemos aqui 4.1.1. Corda vibrante. Tá, então vou começar fazendo o desenho da situação, o desenho gráfico da situação, né? Vai ser uma coisa assim. A gente vai ter aqui. Então, as extremidades desta corda vão estar fixas. Então pensemos, né? Aqui estou exagerando, é claro, né? A corda que a gente vai estar descrevendo é uma corda de um violino, né? Que tem as duas extremidades presas, a extremidade esquerda e a extremidade direita, ou a corda de um violão, a corda de um piano, né? São muito pequenas as oscilações, eu só estou exagerando aqui para que seja visível qual vai ser nossa variável, né? Nossa variável dependente, a incógnita do problema. Um dado, né? Um primeiro dado que a gente vai precisar aqui vai ser quanto é o comprimento dessa corda, né? A distância entre as extremidades, quando a corda está em repouso, em posição horizontal, né? Esse comprimento vai ser L maiúsculo. Foi esse L maiúsculo que apareceu lá nas simulações que eu coloquei no matemática, no início desta aula, né? Agora, a incógnita do problema, chamemos ela de Z, tá? Então, nós ponhamos aqui Z. Então, o que vai representar Z? Z vai representar a amplitude de oscilação de um ponto da corda, né? Mas veja, para eu especificar um ponto da corda, tenho que introduzir alguma outra variável que varia de 0, começando da extremidade esquerda, até L, a extremidade direita, né? Então, deixa eu ver com que cor eu vou fazer isto. Eu vou chamar aqui, então, daqui até esse ponto daqui, vai ter uma variável x, né? Então, x mede, né, a posição em que se encontra localizado o ponto da corda
que a gente está estudando. Esse ponto da corda está subindo e descendo, subindo e descendo. Né? E esta variável x que rotula esse ponto da corda que sobe e desce, né? Este x vai de 0 até L maiúsculo. Né? Então aí a gente já está vendo que Z, a amplitude de vibração, né? Depende desse rótulo x, dessa variável x. Né? E é claro, isso depende do tempo, né? Esse ponto não está parado, está subindo, está descendo, está subindo, está descendo. Então, a incógnita Z depende de x, né? E depende do instante t. Então, incógnita do exercício, né? Incógnita do exercício é Z como função de x e t, né? Onde esse x, né, 0 menor ou igual do que x menor ou igual do que L, né? X vai estar rotulando, identificando qual é o ponto da corda que a gente está estudando, né? Vai de 0 até L, e t é o tempo, né, que a gente vai considerar que começa em t igual a 0. T igual a 0 corresponderia ao momento inicial. Né? Tudo bem. Então, há uma equação que descreve como é que oscilam os pontos desta corda. Tá? Então, já vamos chegar nisso. Né? Quero primeiro mencionar quais são as suposições da modelagem que é feita para chegar nessa equação. Né? Então, supostos da modelagem. Que descreve as oscilações da corda, né? As oscilações, as vibrações, né? Qual é a primeira suposição? Vocês vão ver que são todas suposições razoáveis. Né? Primeira suposição, que as oscilações da corda são pequenas. Né? Pequenas. Quando a gente vê uma corda de violão oscilando, na verdade vibrando, né? A gente não vê um formato tão claramente aqui em cima e uma coisa muito grande aí. A gente só vê pequenas vibrações, assim, como se estivesse zumbindo aqui. Né? Isso é o que a gente vê. Né? Então, aqui eu estou exagerando só para que ficasse clara qual é a incógnita do exercício Z de xt. Mas, na verdade, esse Z vai ser algo pequenino. Né? Que depende de x e de t, mas vai ser algo pequenino. Então, é pequeno com respeito a quê? É pequeno com respeito ao comprimento dessa corda. Né? Se a gente comparar o valor de z em módulo com o comprimento dessa corda, deve ser uma coisa muito pequena. Né? Então, as oscilações da corda são pequenas. Então, isso significa que módulo de z dividido por L dá um número extremamente menor do que 1. Algo muitíssimo menor do que 1. Né? É pequeniníssimo isso. Tá? Isso por um lado. E então, se for esse o caso de que as vibrações são pequenas, o que acontece neste caso, né? Então a gente pode afirmar que essas oscilações são unicamente transversais. Transversais, né, significa que é vertical neste caso, sobe e desce. A gente pode falar realmente que cada ponto da corda somente sobe e desce. Se essas oscilações, né, não fossem pequenas, fossem
grandes comparadas com o comprimento da corda L, então poderia acontecer que um ponto não necessariamente subisse verticalmente, poderia subir um pouco para a esquerda, para a direita, e quando descesse poderia ir um pouco para a esquerda, para a direita, e aí é uma coisa mais complicada, né? Se as oscilações fossem grandes, não seria verdade que o ponto sobe verticalmente, pode subir e também se deslocar um pouco horizontalmente, né? Pode descrever uma trajetória oblíqua, seria mais complicado, né? Mas se elas forem pequeninas, essa suposição é totalmente razoável. Então, as oscilações da corda são pequenas, de tal forma que elas acontecem somente de forma vertical. Então, essa é uma primeira suposição da modelagem que a gente vai fazer. Beleza. A outra suposição que é decorrente do fato de que estas vibrações são puramente verticais e que são pequenas, né? E é que como se encontra distribuída a massa da corda. Isso é uma informação importante. Bom, suponhamos que a corda esteja primeiramente na posição horizontal, quando está esticado aí a corda de violão. Ninguém mexeu nela, né? É razoável pensar que a massa da corda esteja distribuída de forma homogênea, né? A densidade de massa, né? Massa por unidade de comprimento no ponto do meio, no outro ponto da extremidade, é que seja a mesma. Isso é totalmente razoável de se assumir, né? O que não é tão óbvio é que quando isto esteja vibrando, né, a corda se estica um pouquinho aqui, né? Se ela está oscilando, então, e se eu medir o comprimento da corda aqui, nessa situação dinâmica, né, esse comprimento está variando, já não é exatamente L, né? A gente chama L o comprimento da corda porque essa é a corda em repouso aí, segurada nas extremidades. Mas estritamente falando, né, quando ela está oscilando, né, e se eu calcular o comprimento da corda é maior do que L, né, porque está sendo esticada aqui um pouco, né? Está sendo esticado, então esse comprimento em princípio é maior do que ele. Só que como a vibração é pequena, é muito pouca a diferença, mas estritamente falando, esse comprimento já é maior do que ele e bom, portanto a massa se está redistribuindo, já que está sendo esticada aqui, né? Se está redistribuindo, então não necessariamente, né, a massa está distribuída de forma homogênea quando a corda está oscilando. Mas como as oscilações são pequenas, a gente vai assumir que essa massa está sendo distribuída de forma homogênea, que permanece uniforme, né? Mais uma vez, se as oscilações forem grandes, não seria verdade isso. Mas está tudo dentro do que acontece na nossa situação. São vibrações pequenas. Então, coloquemos aqui. A massa da corda está distribuída de forma uniforme ao longo do eixo horizontal. Do eixo horizontal. Né? Significa, né, que se eu pegar um pedacinho aqui, que por exemplo meça L sobre 10, 1/10 do tamanho da corda, aqui, e vou aqui, considero outro pedacinho de comprimento L sobre 10 horizontal, outro pedacinho L sobre 10 horizontal, e eu ver quanta massa de corda há em cada um desses pedacinhos, né? Minha suposição é que vai ser a mesma quantidade, né? Apesar de a corda estar esticada, mais esticada num caso, menos esticada em outra,
por causa do tamanho da oscilação ser pequeno, é uma muito boa aproximação, né? Afirmar que essa massa se encontra distribuída de forma uniforme, é constante. E a gente vai poder falar de uma densidade de massa de corda que permanece constante. Vai aparecer na equação que descreve estas oscilações. E tem uma terceira suposição que é muito importante também. Vamos continuar aqui do outro lado. Então, terceira suposição. A corda é, vou colocar assim, 100% flexível. Né? Que seja 100% flexível. Então, o que seria... Como seria a situação se não fosse 100% flexível? Quando é que a gente teria uma corda, né, um objeto assim unidimensional, onde ele não fosse 100% flexível? Pensemos, por exemplo, num arame. Eu vou fazer um desenho aqui, um arame. Né, arame. Se eu segurar um arame, né, ele mantém um formato torto, não tem por que estar reto, e eu posso segurar ele aqui no ar, né, segurar com a mão, e ele vai permanecer nesse formato torto. Né? O arame não, se eu segurar uma extremidade dele, ele não vai cair. Né? Não o arame que a gente utiliza para pendurar roupa, corta um pedaço dele, se eu segurar por uma extremidade, seguro aqui na mão, ele permanece com esse formato torto aí, e ele não cai. Né? Né? Se fosse uma corda, né, a corda vai cair, seguro numa extremidade só e ela vai cair. Né? Com o arame não acontece isso, e é porque o arame não é 100% flexível. Há uma força assim de cisalhamento, poderíamos falar aqui, transversal, né, que segura os pontos do arame nesse formato torto. Né? Se o arame fosse 100% flexível, né, ele se deformaria e cairia aqui quando eu seguro ele de uma extremidade. Por causa do peso dele, eu seguro uma extremidade e ele cairia e ficaria vertical, que é o que aconteceria com uma corda. Então, nossa corda vai ser 100% flexível. Significa que se segurar com uma extremidade, ela cai totalmente. Né? Em termos pragmáticos para o exercício daqui, o que significa que seja 100% flexível? Significa que ela transmite a tensão de forma tangencial. Tá? Isso é o que significa. Se não fosse 100% flexível, se fosse perto de um arame, a tensão da corda não se transmite necessariamente de forma tangencial. Tem uma componente transversal também, que é a de cisalhamento. Né? E essa componente é a que a gente menospreza, né? Porque a gente assume que ela é 100% flexível. Então, 100% flexível de tal forma que transmite a tensão de forma tangencial. Em cada ponto dela. Ok? Então, essas são as suposições básicas que vêm nesta modelagem. Né? A principal, né, é que as vibrações da corda são pequenas
e elas acontecem verticalmente, somente cada ponto sobe e desce, né? Isso vai implicar que também que a gente possa afirmar que a massa da corda, apesar dela estar vibrando, continua distribuída de forma uniforme. E a outra suposição é que a tensão é transmitida de forma tangencial. Né? Então, com esses supostos dá para montar uma equação diferencial. Né? E é uma equação diferencial parcial. Né? Então, seja T maiúsculo, né, igual tensão que é transmitida né, ao longo da corda, seja T, né, e seja ρ, né, igual densidade linear de massa da corda. Né? Usualmente, quando a gente fala soltamente de densidade, né, a gente entende massa por unidade de volume. Né? Mas neste caso é um objeto, um objeto unidimensional, então a densidade adequada daí é uma densidade linear de massa, massa por unidade de comprimento. Né? Então, essa densidade linear de massa da corda, que vai ser constante, devido às nossas suposições, né, seria a massa total da corda. Né? E como se calcularia essa massa total? Antes de colocar a corda do violão, né, no violão, a gente coloca ela em cima de uma balança e vê quantas gramas. Né? E essa seria a massa total. E a gente divide essa massa total pelo comprimento, quando a gente coloca ela no violão. E daí a gente obtém o valor ρ, o valor numérico dessa massa total. Então, e T vai ser a tensão com que a gente está ajustando aqui no violão, né? Está segurando aqui, vai esticando para que fique mais rígida, menos rígida, mais tensa, menos tensa, essa tensão. Então, esses dois parâmetros são coisas que a gente controla. A gente controla que tão tensa se encontra essa corda. E a densidade, bom, quando a gente escolhe o material dessa corda, né? Tudo bem. Então, só vou mencionar então que a equação diferencial que a gente encontra nessas situações, né, vem de demandar a segunda lei de Newton, aquela que faz um balanço de forças e que considera que o somatório das forças é igual massa vezes aceleração. Né? Massa vezes aceleração é igual ao somatório das forças e tem que analisar um trechinho, um pedacinho de corda e ver que forças tem para o lado direito, que forças tem para o lado esquerdo, fazer um balanço de forças e inserir elas na segunda lei de Newton. Então, só vou mencionar aqui que usando ou aplicando a segunda lei de Newton, né, a um pedacinho de corda, né, coloquemos aqui entre aspas pedaço de corda. O que seria esse pedaço de corda? Né? Seria entre x e x mais um diferencial de x. Né? Um pedacinho infinitesimal de corda, na verdade, seria. Né? Se a gente fizer essa análise de forças para um pedacinho infinitesimal de corda, né, vou colocar simplesmente ao qual se chega. Vocês podem encontrar textos, livros onde aparece essa dedução. Né? Eu não vou cobrar essa dedução, eu estou interessado na resolução da equação diferencial. Então, aplicando a segunda lei de Newton, pode-se chegar a que
z de xt. Vou manter a parte aqui do lado direito, vou manter a parte do desenho, tá? Pra gente não perder de vista. Então, pode-se chegar aqui, z de xt obedece à seguinte equação diferencial. Vai ser uma equação diferencial parcial, né? Porque nossa incógnita depende de duas variáveis independentes, x e t. Né? Então, encontra-se que aqui tem ρ de 2z de t2, derivada parcial. Então, disse ρ é a densidade linear de massa. E o que é esse termo de 2z de t2? É o termo de aceleração, né? A segunda derivada da posição com relação ao tempo t, né? A aceleração vertical. Então, esse é o termo da lei de Newton que fala de massa vezes aceleração. Tudo bem, aqui aparece massa por unidade de comprimento. E o que vai do lado direito seria o que vem de analisar quais são as forças, né? Não é óbvio, né? O que dá como resultado é que é t vezes segunda derivada de z com respeito a x. Né? Mas aí aparece a tensão da corda. Então, na equação diferencial, aparece a densidade linear de massa e também aparece a tensão da corda. Isto é válido para pequenas vibrações da corda. Se as vibrações fossem consideráveis com relação ao comprimento da corda, isto aqui deve ser corrigido, tá? Muito bem. Então, só vou dar umas arrumadas nisto daqui. Por exemplo, se a gente dividir aqui pela tensão constante, né? Aqui vai ficar ρ dividido por t de 2z de t2 igual à segunda derivada de z com respeito a x. Tá? E bom, claro, se ρ é constante e a tensão t é constante, isto é um número constante, é ρ sobre t. Né? Se a gente fizesse uma análise dimensional, né? Que dimensões tem ρ? Massa por unidade de comprimento. Que dimensões tem T? É uma força. Então, são Newton. E a gente pode abrir o Newton em unidades de massa vezes aceleração. E a aceleração é distância por segundo ao quadrado, etc. Se a gente analisar as dimensões de ρ dividido por T, tá? Vou colocar aqui. Então, possui dimensões de, tá? Então, o que a gente encontra aqui é t ao quadrado sobre L ao quadrado. Segundo ao quadrado dividido por centímetros ao quadrado, por exemplo. Isso é o que a gente encontra. Olha, este t daqui não é o mesmo t da tensão. Vou colocar aqui t minúsculo, então, para que fique claro aqui, dimensões de tempo ao quadrado dividido por unidade, dimensões de comprimento ao quadrado. Né? Isto que está aqui é dimensões de 1 sobre alguma velocidade ao quadrado. Né? Porque L ao quadrado é metros ao quadrado, né? E aqui segundos ao quadrado, né? E tudo isso é 1 sobre alguma velocidade, né? Então, a gente vai introduzir isto e vamos reescrever esse parâmetro como 1 sobre V ao quadrado, né? Onde este V vai ser conhecido, porque conhecemos ρ e t, vai ser alguma velocidade, que a gente não sabe que velocidade vai ser essa, mas eu já antecipo, essa velocidade V
não é a velocidade com que sobe e desce um ponto da corda, porque a velocidade com que sobe e desce um ponto da corda não é constante, varia, né? Quando chega no ponto de máximo, a velocidade vale 0, depois provavelmente quando passa aqui pelo ponto horizontal é a máxima velocidade, e aqui chega em outra velocidade que vale 0, é variável, mas este V é uma velocidade constante, não é velocidade, pode ser até que estejam relacionados, tá? Que seja uma escala de velocidades para as vibrações, mas vai ser mencionado depois, né? Mas por enquanto vai ser mencionado que tem sim uma interpretação clara de uma velocidade, não só por causa das unidades, é uma velocidade de algo que está acontecendo com essa corda. Mas antecipo, não é a velocidade com que sobe e desce, né? Então, nossa equação diferencial vai ficar no formato 1 sobre v ao quadrado, vezes segunda derivada de z com respeito a t, igual d2z de x2, segunda derivada de z com respeito a x. Muito bem, então, o problema matemático completo é resolver esta equação diferencial parcial, né, nesse domínio, x está no intervalo 0L, e para t maior ou igual do que 0. E isto vai vir acompanhadas de outras informações importantes. Por exemplo, eu tenho que fornecer a informação de que as extremidades da nossa corda estão fixas, né? Poderia ser que estas extremidades poderiam estar soltas, né? E aqui poderia subir e descer, mas não, a condição que a gente vai considerar é uma corda como aquela de um violino, violão, de um piano, em que as extremidades estão fixas. Então, essa informação deve ser fornecida e também deve ser fornecida um par de informações que falam sobre o estado inicial da corda, quando a gente considera o momento inicial em t igual a 0. A corda estava parada, né, ou já estava em movimento, né? Tenho que fornecer essa informação e também, inicialmente, a corda estava em posição horizontal, né, ou já tinha algum perfil dado. Essas são condições iniciais que a gente tem que fornecer. Então, vou escrever do lado esquerdo qual é o problema matemático completo, né? Que é a equação diferencial acompanhada dessas condições. Então, o problema matemático completo a ser resolvido é o seguinte. Então, primeiro, a equação diferencial, a EDP. Então, percebam que eu vou escrever aqui já 1 sobre v ao quadrado. Segunda derivada de z com respeito ao tempo, igual a segunda derivada de z com respeito a x. Essa é a equação diferencial, né? E vou especificar aqui, a gente vai estar resolvendo ela para 0 menor do que x, menor do que L, né? Para pontos que estão no interior da corda, né? E também para t maior do que 0. Tá? Em t igual a 0, eu vou especificar a condição inicial e eu vou especificar o que acontece quando x igual a 0 e x igual a L. Mas essa é a nossa equação diferencial parcial. Muito bem, então vou colocar aqui EDP. Depois, vamos falar das condições de contorno.
que são aquelas que especificam o que está acontecendo em todo instante do tempo nas extremidades da corda. E a gente vai demandar que em todo instante do tempo essas extremidades estejam fixas. Então, Z, quando t igual a 0, né? Não quando t igual a 0, em todo instante do tempo t. Né? A extremidade esquerda é quando x igual a 0. Né? Isso deve ser 0, constante no tempo. Estou dizendo aqui que a extremidade x igual a 0, que é a extremidade esquerda da corda, em todo instante do tempo t, sempre seja nulo. Está fixa, presa. E também, uma condição similar, em todo instante do tempo deve ser 0, a extremidade da direita, quando x igual a L maiúsculo. Então, essas duas condições devem ser válidas a partir de t igual a 0 em diante. Isso está dizendo que as extremidades estão presas. Poderia ter sido outro valor, que não fosse 0. Poderia ter sido 1, e aqui 1. Tudo bem, significa que está levantada, mas estão à mesma altura. Né? O tradicional, convencional, é escolher como sendo 0 esse valor. Tudo bem? E um par de condições iniciais. Né? Que é que a gente deve especificar no momento inicial que formato tinha a corda. Estava em posição horizontal ou estava já em algum perfil, né? Alguma função que descrevia o perfil. Precisamos saber isso. Né? Essa informação deve ser fornecida para a gente. Então, a função z de x, no momento inicial, quando t é igual a 0, a gente tira uma foto da corda, né? Vai se ver aí algum perfil. Né? Então, vai ter que vir dada aqui alguma função f0 de x. Né? Então, naquele exercício que eu mostrei na planilha do Matemática, no início da aula de hoje, esse f0 de x era um perfil parabólico. A corda estava inicialmente assim, né? Quando começaram as oscilações. Dessa forma. E aí começou a oscilar, descer, subir, e aí começou a subir e a descer. Né? Mas pode ser outro formato, né? Mas então, esse formato vai vir especificado por alguma função que devem fornecer para a gente. F0 de x. Né? E não só isso, a gente precisa saber se inicialmente a corda estava parada, se estava em repouso, ou se estava em movimento. Né? Então, a gente precisa que digam, que forneçam para a gente a informação da velocidade de cada um dos pontos da corda. A gente sabe que as extremidades vão estar paradas, mas a gente não sabe se os pontos do interior da corda já estavam em movimento inicialmente, em t igual a 0, ou se eles estavam parados. Então, dz de t, né, para cada ponto x, em t igual a 0, nos fornece a velocidade de cada ponto que está localizado em x. Né? Então, isso tem que ser fornecida essa informação. Isto seria uma distribuição de velocidade dos pontos da corda. Se os pontos da corda inicialmente estiverem todos em repouso, inicialmente, então esta seria a função nula. Mas pode ser que não aconteça isso, né? Então, isto deve ser fornecido, né, onde x, para todos os pontos da corda, se encontra entre 0 e L. Então, esse é o problema matemático a ser resolvido, né? Em matemática, isto se chama um problema de contorno, né? Porque há um par de condições de contorno, estamos resolvendo uma equação diferencial com essas condições de contorno. Neste caso, por ser uma EDP, né, também se precisa de um par de condições iniciais. Tá? Então, este é o problema que a gente quer resolver, né? E que vai vir... a resposta dele vai vir dada em termos de uma série de Fourier, que foi o que eu já passei para vocês, um exercício, já que já vinha com o formato da série de Fourier. Mas não é óbvio que apareça aqui uma série de Fourier. Aliás, aqui cabe fazer uma observação, né? Vou fazer no quadro do lado direito aqui. Tá? Bom, agora já vou apagar aqui este desenho.
observações. Observação importante. Aí esta é uma observação do ponto de vista matemático, mas que é importantíssima, né? Pode-se provar que o problema matemático montado, né, anteriormente, possui solução, primeiro, então, possui solução, né? Isso é importante, saber se... A gente espera que possua solução, né, pela nossa interpretação física do que está acontecendo, né? A gente espera que tem que haver alguma solução para esse problema, né? Mas se a gente passar esse problema para um matemático que nem se preocupa, por exemplo, eles vão estar preocupados sim, mas se ele somente se preocupa pela estrutura da equação matemática que está aí em frente, com as condições de contorno e as condições iniciais, né? E ele quer ver se se pode resolver ou não, sem saber o que está descrevendo, né? Então, você pode provar, né, que esse problema montado aí possui solução. Essa é uma primeira observação. E a outra observação é que a solução é única. É única. Então, essas são... Para a gente que tem uma expectativa de que descreva as oscilações da corda, né? A gente já tinha essas expectativas, então a gente esperava sim que se tudo isto foi feito de forma consistente, né, a dedução da equação diferencial parcial, a gente espera sim que o problema tenha solução e também a gente espera que seja a única solução, de que não haja duas soluções, né? Mas em estrito rigor, se a gente analisar somente do ponto de vista matemático o que foi escrito, é importante saber isso, que o problema possui solução e que também a solução é única. E mais ainda, neste problema particular da corda vibrante dessa equação diferencial parcial, né, que a gente viu aí, se encontra na literatura mais de uma forma de resolver. Há pelo menos duas formas de resolver esse problema. E essas duas formas são diferentes, né? Aqui na aula, né, e nestas aulas dessa disciplina, a gente somente vai seguir um desses caminhos, não o outro. Mas há pelo menos duas formas que são totalmente diferentes de resolver, né? E quando chegam na solução final do problema, né, a nossa solução vai ser aquela que vem dada em termos de uma série, né, e que tem uma cara de uma série de Fourier. Mas a outra solução, que chama a solução de D'Alembert, não apresenta a solução com um formato de série, tem um formato totalmente diferente. Então não é para nada óbvio quando a gente pega as duas soluções e as compara, vê uma escrita em termos de uma série, que vai ser a que a gente vai obter, e a outra que não vem escrita em termos de uma série. Então, não é para nada óbvio que as duas soluções que são obtidas coincidam. Não é para nada óbvio. É um exercício matemático que deve ser feito para ver que as duas coincidem. Mas este resultado aqui garantia que tinha que acontecer isso, que essas duas resoluções matemáticas diferentes tinham que fornecer a mesma resposta para o problema, já que o problema possui solução e essa solução deve ser única. Então, essas duas soluções com aparência diferente tinham que coincidir, né? Então, daí a importância disso, né? Então, vou mencionar, né? Existem... Então, esta é a primeira observação, né? Então, existem na literatura pelo menos
duas formas de resolver este problema. Então, a primeira delas chama pelo método de separação de variáveis. Essa é a primeira forma, né? E a segunda forma é o método de D'Alembert. Então, no livro do Boyce de Prima, por exemplo, não aparece isso. Né? Em outros textos mais avançados, você pode encontrar, sim, a resolução desse problema da corda vibrante utilizando o método de D'Alembert. Né? A gente, nesta disciplina, vai ficar só com esta daqui. Por quê? Porque esta forma que a gente vai aplicar aqui serve para outros problemas, por exemplo, o problema do fluxo de calor numa barra unidimensional, que é uma equação diferencial parcial diferente da que a gente encontrou para a corda vibrante. O método de D'Alembert somente serve para a corda vibrante, para uma equação com esse formato. Então, esse método já não vai servir para o fluxo de calor, né, numa barra que seja unidimensional. É um método, digamos que está adaptado especificamente, né, para o caso dessa equação diferencial parcial da corda vibrante, mas este outro é mais geral. E se vocês estudam outras equações diferenciais parciais nas quais não aparecem séries de Fourier, o método de separação de variáveis serve desde que elas sejam lineares. Então, a gente vai ficar só com esse método daqui. Tá bom? Então, vejamos. Eu não vou querer apagar o que está do lado esquerdo, que é o problema matemático completo, tá? Então, eu vou proceder aqui passo a passo, aqui no lado direito do quadro. Tá? Então, vamos proceder a desenvolver o método de separação de variáveis. É um método longo, né? Tá? Vai a aula toda nisso aí. Tá? Mas esse mesmo método vai ser usado depois para resolver o problema do fluxo de calor, né, numa barra unidimensional. E aí a gente vai ver que se repetem coisas. Muito bem. Vamos apagar aqui. Muito bem, só vejamos um pouco de novo o lado esquerdo do quadro, onde está montado o nosso problema, né? Esse problema, a gente pode identificar 3 blocos nesse problema, né? No primeiro bloco, esse bloco daqui, né, a gente tem a equação diferencial, né, parcial, o domínio onde ela está sendo resolvida. Esse é o primeiro bloco. O segundo bloco é este aqui, que fala das condições de contorno, né? E o último bloco, o terceiro bloco, é aquele que fala das condições iniciais. Então, o método de separação de variáveis, que a gente vai ver na continuação, trabalha com estes blocos exatamente na ordem em que aparecem aqui. Vai ter 3 partes o método. Então, parte 1 trabalha com a equação diferencial parcial. Parte 2 insere, né, a nossa resolução do problema, as condições de contorno. E na parte 3 são inseridas a resolução do nosso problema, as condições iniciais. E aí se chega à solução final do problema, que vai vir dada por uma série. Tá? Então, vamos proceder aqui. Então, método de separação de variáveis. Separação de variáveis. Então,
Primeira parte, então. É onde a gente vai trabalhar com a equação diferencial parcial. Então, não é para nada óbvio. Você começa com o que se chama uma função de prova, uma função de teste. Função de prova. Tá? Então, eu não vou utilizar como nome para essa função de prova Z, que é o nome da nossa incógnita do exercício. Vou chamar esta função de prova H, que vai depender de x e de t, mas ela vai ser nossa candidata a ser solução do problema. Então, não vou utilizar a letra Z, porque esta função de prova vai sofrer modificações, vai sendo aprimorada gradualmente. Então, vai passar pela etapa 1, depois pela etapa 2 e vai ser aprimorada, até chegar na etapa 3, onde essa função, digamos, vai virar de fato a solução do problema, e aí eu vou chamar ela de Z, que é a incógnita do exercício. Mas, inicialmente, para deixar claro que não tem por que ser a solução do exercício, vou utilizar H. E uma função de prova, de teste. Se chama de prova de teste porque ainda não é a solução do problema, mas vai sendo aprimorada. Então, uma suposição básica deste método, e não é para nada óbvio, é que essa função de teste, essa função de prova, possa ser escrita como um produto de duas funções, onde uma só depende da variável x e a outra só depende da variável t. Ou seja, que se separa. Então, por isso o método chama separação de variáveis, porque a função de prova separa a dependência da função numa que só depende de x, multiplicando uma outra que só depende de t. Vamos colocar números aqui, porque vão ser muitas as equações que vão aparecer, tá? Esta é a primeira. Então, a gente vai ver o que acontece, então, que condições devem obedecer estas funções x maiúsculo e t maiúsculo, se a gente demandar que nossa função de teste obedeça à equação diferencial parcial. Então, a gente vai substituir isto na equação diferencial parcial, na EDP. Substituindo, na EDP, vem que, então, a EDP vem dada por 1 sobre v ao quadrado, não vai caber aqui, vamos colocar na linha seguinte melhor, 1 sobre v ao quadrado. Então, do lado da esquerda vem segunda derivada parcial de z, E onde apareça z, a gente vai colocar nossa função candidata, nossa função de teste, x maiúsculo de x, multiplicando t maiúsculo de t, igual, e do lado direito da equação diferencial vem a segunda derivada parcial com respeito a x, da nossa função de teste, x maiúsculo de x, t maiúsculo de t. E daqui a gente espera ver que condição aparece para essas funções x maiúsculo e t maiúsculo. Então, estas derivadas são simples de se calcular, Porque, por exemplo, do lado esquerdo, derivada parcial com respeito a t. Para calcular essa derivada, essa função x maiúsculo só depende de x, se comporta como uma constante. Então, vai ficar em evidência, e esta segunda derivada com respeito a t cai somente sobre esta função t maiúsculo, que depende de t. Então, vai ficar assim, 1 sobre v ao quadrado, a função x maiúsculo, que se comporta como uma constante, e agora vem a segunda derivada aqui da função t com respeito a t. Agora, do lado direito acontece uma coisa similar, só que desta vez a derivada parcial, a segunda derivada parcial, vai cair em cima da função x maiúsculo, porque só ela depende de x.
né? Para o lado direito, esta função t maiúsculo de tzinho se comporta como uma constante, não vai ficar fora da derivada. Então aqui vai ficar, na verdade, a derivada segunda de x maiúsculo com respeito a xzinho, multiplicando a função t maiúsculo de tzinho. Ficou desse jeito, né? Então, o que se faz no método, quando se chega nesta etapa, né? Independentemente de qual seja a equação diferencial parcial, quando se chega nesta etapa, se divide a igualdade pela função de prova. Nossa função de prova hzinho, que é o produto do x maiúsculo com o t maiúsculo. Então, dividimos essa igualdade por x maiúsculo de xzinho, multiplicando t maiúsculo de tzinho. Dividimos por isso. Então, do lado esquerdo, o que vai ficar quando a gente fizer essa divisão? Vamos ter aqui este parâmetro 1 sobre v ao quadrado. Quando dividirmos, o x maiúsculo vai cortar, vai simplificar, e vai sobreviver aqui no numerador t maiúsculo duas linhas, e no denominador t maiúsculo de t. Isso é o que vem do lado esquerdo. Quando a gente calcular esse quociente, vai cortar o x maiúsculo, vai sobreviver o t duas linhas no numerador e vai ficar dividido pelo t maiúsculo. Analogamente, do lado direito, quem vai cortar do lado direito vai ser o t maiúsculo que vai cortar. E no numerador vai sobreviver x maiúsculo duas linhas, que já está aqui, né? E vai ficar dividido pelo x maiúsculo de x. Então, esta é uma condição chave, né? A gente encontrou, então, que se essa função de prova tiver esse formato, se ela satisfizer a equação diferencial parcial da corda vibrante, né? Então, necessariamente, estas funções x maiúsculo e t maiúsculo devem obedecer esta condição que está aqui. Né? Então, aqui vem um problema sério, ou não. Então, a gente precisa dar uma parada e um ponto importante, porque vejam, o que está escrito do lado esquerdo, tá? Qualquer que seja a expressão que a gente encontre para o t maiúsculo, né? Se a gente calcular a segunda derivada e dividir pela função, né? O que está do lado esquerdo é uma função da variável tzinho, que é o tempo, né? E o que está do lado direito é uma função da variável xzinho, né? Onde xzinho mede, digamos, rotula cada um dos pontos da corda entre 0 e L. Né? As variáveis xzinho e tzinho são variáveis independentes. Então, isto à primeira vista, isto significa um problema, porque a gente está dizendo que o que está do lado esquerdo, que é uma função de t, tem que coincidir com o que está do lado direito, que é uma função de xzinho. Por dar um exemplo, ficaria assim, por exemplo, t quadrado igual a x ao cubo mais 1, por dar um exemplo. Só por dar um exemplo. Então, vejam, isto está dando uma fórmula, né, que relaciona t e x. Isso não pode acontecer, porque x e t são variáveis independentes. Este é o tempo em que a gente observa as oscilações, e x é o ponto da corda. Não podem estar relacionados. Né? Então, quando a gente se encontra com esta primeira condição, né, vou colocar aqui um 2, uma condição importante, né, a gente diz, a nossa suposição de que pudéssemos encontrar uma solução do problema, né, com este formato, função x que só depende de xzinho, vezes uma função t que só depende de tzinho, essa foi uma suposição, né? E essa suposição se faz neste método de separação de variáveis. Né? Esta suposição nos está levando nesta condição aqui embaixo, e que é incompatível. Né? Que é incompatível. Como vamos estar forçando a que a variável tzinho e a variável xzinho coincidam? Né? Então, isso nos está dizendo, né, numa primeira análise, olha, a suposição inicial não está certa. Não vai dar para encontrar uma solução da equação diferencial parcial que possua esse formato.
Então, essa é a nossa primeira impressão, né? Então, há só uma situação que salva esta condição e que permite continuar com o método, né? Porque se for uma situação como a que eu coloquei aqui, isso é algo errado. Não pode acontecer que exista uma relação entre t e x. Tá? A única solução que salva esta condição e permite continuar com o método é que a função de t que esteja do lado esquerdo seja uma constante, algum número fixo, -1, 10, 50, alguma coisa assim. Então, se for uma função constante, bom, do lado direito seria uma função constante e aí não há incompatibilidade, né? Uma constante do lado esquerdo, uma constante do lado direito, a mesma constante, né? Isso não está implicando de que x e tzinho existe uma fórmula que os relacione. E para nossa sorte, e isso funciona no método, não só nesta equação diferencial parcial, em muitas outras, né? Serve e o método se pode continuar. Tá? Então, essa é uma observação importante. Tá? Então, escrevamos aqui, vou apagar aqui em cima. Vou estar escrevendo as coisas só do lado direito do quadro para não apagar a equação diferencial, tá? Já vou apagar aqui, mas eu ainda preciso destas condições. Então, a única possibilidade para que a equação 2 seja compatível é que o que está do lado esquerdo seja uma constante e o que está do lado direito seja a mesma constante. Então, primeiro, 1 sobre v ao quadrado, a segunda derivada do t maiúsculo, dividido por t maiúsculo, seja uma constante, né? E a segunda condição é que 1 sobre v, não é 1 sobre v ao quadrado aqui, peraí, vamos colocar aqui em cima, seja a segunda derivada do x maiúsculo, dividido pelo x maiúsculo, também seja igual à mesma constante que está aqui em cima. Isso salva esta situação, né? Então, agora vou apagar, mas vou acrescentar uma informação à mão aqui, que não é para nada óbvio, tá? E essa informação é que essa constante seja negativa, ou até eventualmente zero, mas que seja negativa, né? Colocando menos alfa quadrado. Por quê? Isso, na verdade, não tem como saber a esta altura do campeonato. Aqui poderíamos ter uma constante que poderia ser zero, poderia ser positiva e poderia ser negativa. Isso de que ela deva ser negativa é uma coisa que vem não da primeira etapa que a gente está considerando aqui, vem da segunda etapa, né? Se eu trabalhar com uma constante aqui, constante lá, quando eu chegar lá na segunda etapa e resolver as equações, eu vou chegar sim nessa conclusão de que a constante seja negativa. Mas isso vai nos fazer retornar de novo à primeira etapa, chegar neste ponto, colocar a constante negativa e proceder de novo, né? Então, para não percorrer esse caminho todo, eu antecipo, né? Vou pedir que vocês acreditem para mim que a constante que aparece aqui é negativa ou até poderia ser zero. Mas não é positiva. Mas isso não é óbvio. Então, essa parte daqui, né, que a constante seja não positiva, né, essa parte daqui
aqui a gente vai colocar como que é uma suposição, tá? Mas isso apareceria na segunda parte do método. E para não ter que ir lá e voltar e escrever tanto, porque o método já é longo, né? Já vou colocar essa condição aqui. Tá? Peço que me acreditem nisso. Né? Na equação da condução de calor numa barra unidimensional, que a gente vai ver em uma outra aula, também a gente vai colocar essa suposição, porque também é o que acontece. Muito bem. Bom, então estas equações podem ser reescritas, né? Ou, equivalentemente, dois pontos. Então, a primeira delas, né, eu posso multiplicar pelo T maiúsculo, pelo V ao quadrado, e eu posso colocar tudo do lado esquerdo igualado a zero. Então, fazendo esse procedimento, a gente chega a T duas linhas, T maiúsculo duas linhas de Tzinho, mais alfa quadrado V ao quadrado, T maiúsculo de Tzinho, igual a zero. Isso é a primeira, que vem de multiplicar aí, é isolar e colocar nesse formato. Na segunda é muito similar, multiplicamos por x maiúsculo, fica esse termo menos alfa quadrado x maiúsculo, colocamos ele do lado esquerdo. Então, no segundo caso, aparece x, duas linhas de xzinho, mais alfa quadrado x maiúsculo de xzinho igual a zero. Ficam essas duas condições, né? As que estão aqui em cima são equivalentemente descritas por essas que estão aqui embaixo, né? Vou colocar números aqui. Esta seria a 3.1 e esta seria a 3.2. Tá? Então, isso deveria produzir uma alegria para a gente, é uma boa notícia para a gente, porque estas condições que apareceram para as funções t maiúsculo e x maiúsculos são equações diferenciais ordinárias, são EDOs, e que são EDOs lineares, né? Mas não só isso, são EDOs lineares, são homogêneas, porque tem um zero do lado direito, e ainda mais, né, o que carimba a boa notícia é que são de coeficientes constantes. Né? Uma EDO linear, homogênea, de coeficientes constantes, é tudo o que alguém pode pedir para resolver. Né? Em EDO1, você vê como resolver isso com equação característica, encontrando as raízes e depois montando a solução em termos de exponenciais, ou de um seno, ou de um cosseno, dependendo das raízes, se são reais ou complexas, etc. Mas resolver uma equação diferencial parcial que seja linear de coeficientes constantes é um problema fácil. Todo aluno que fez EDO1 deve saber isso. Se não sabe isso, há um problema sério aí. Significa que você aprovou a disciplina, mas ficou sem um discernimento claro. Não pode ser que você se encontre posteriormente a EDO1 em alguma outra disciplina com uma equação diferencial que seja linear de coeficientes constantes, né? Suponhamos que é homogênea, como este caso, e que você não se dê conta de que isso é uma equação diferencial fácil de se resolver. É uma equação diferencial fácil, né? Tem a obrigação de saber isso. Se não sabe isso, é que há algo sério aí com a sua disciplina de EDO1. Tá? Então, deve saber fazer isso. Tá? Então, como que se resolvem? Montando a equação característica, né? Seria r ao quadrado mais alfa quadrado v ao quadrado igual a zero. Não vou fazer esse detalhe, quero que vocês façam esse detalhe. Vai dar que as duas raízes para r, né, são raízes imaginárias puras. Né? Então, é um dos casos que se analisa. Se analisa quando você vê uma EDO de segunda ordem, de coeficientes constantes, linear e homogênea. Se analisa os casos em que as duas raízes sejam reais e diferentes, que as duas raízes coincidam, são reais e coincidem, ou que as duas raízes sejam complexas. E este é o caso daqui, em que as duas raízes são complexas. E para cada uma delas tem um formato. Né? Quando as raízes são complexas, e mais ainda imaginária pura, ou seja, a parte real vale zero, a solução
contém um seno e um cosseno. Então, quero que vocês revisem isso. Tá? Eu vou simplesmente colocar aqui qual é a solução, né? As quais tem por solução primeiro, então vou colocar um t de tzinho igual aqui uma constante a, tá? Que multiplica um cosseno de alfa v tzinho mais uma constante b, né? Que multiplica um seno de alfa v tzinho, essa para a primeira. Essa é a solução que contém um seno e um cosseno, e vejam que aparece um alfa v, não é por acaso, é a raiz quadrada desse termo que está ali, né? Analogamente, x maiúsculo de xzinho seria uma constante c, que multiplica um cosseno, desta vez vai ser simplesmente alfa xzinho, né? Sem aquele v, aqui não aparece o v na segunda, né? Mas uma constante d, que multiplica o seno de alfa xzinho. Essas são as soluções, né? Então, só uma observação, tá? Que eu vou colocar um rótulo aqui. Vou colocar um rótulo aqui na solução, que aparece um alfa, onde esse alfa é qualquer número real, né? É qualquer, pode ser 1, pode ser menos 1, pode ser 50, pode ser raiz de π, né? Pode ser menos 20, pode ser qualquer número real aí, né? Então, aqui aparece um número arbitrário aqui nesta solução. Tá? E eu vou colocar então que esta solução vem rotulada por esse alfa. Pode ser qualquer um. Tá? Então, por exemplo, quando alfa igual 1, tem constantes arbitrárias A e B. Quando alfa igual 2, tem outras constantes arbitrárias A e B. Então, para cada escolha de alfa, tem um A e um B. Né? Então, vou rotular também aqui as constantes arbitrárias, para lembrar, né, de que quando eu mudo de alfa, escolho alfa igual raiz de 5, alfa igual menos 20, né? Eu posso escolher diferentes. Quando eu mudo o valor de alfa, posso escolher diferentes constantes, A e B. E aqui também é o mesmo. C alfa, D alfa, X alfa. Tá? Então, aqui a gente está chegando na parte final desta primeira etapa, né? Da etapa 1, em que a gente trabalhou com a equação diferencial parcial. Depois de ter superado aquele impasse da condição que tinham que obedecer às funções x maiúsculo e t maiúsculo, a gente encontrou sim, depois de ter esclarecido esse impasse, né, como resolver esse impasse, a gente encontrou sim funções x maiúsculo e t maiúsculo que obedeciam àquela condição, né? E são estas que estão aqui. Então, há infinitas soluções x maiúsculo e t maiúsculo que obedecem àquela condição que a gente encontrou. Então, com elas, eu posso montar a nossa função de prova, que é o produto da função x com a função t. Vou fazer isso aqui em cima.